Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho apresentar para vocês o meu projeto do Nicolas sobre terapia gênica diabetes mellitus tipo 1. Bom, os resultados divulgados pela Federação Internacional de Diabetes confirmam que o diabetes é uma das emergências de saúde global de mais rápido crescimento do século XXI. O número de crianças e adolescentes, ou seja, até 19 anos vivendo com diabetes, aumentam anualmente. Em 2021, mais de 1,2 milhões de crianças e adolescentes foram diagnosticados com DM1. E os gastos diretos em saúde devido ao diabetes já estão perto de US$ 1 trilhão e ultrapassarão esse número até 2030. Como vocês podem ver nesse mapa, temos as regiões separadas com suas respectivas percentagens em relação ao aumento de diabetes por região. Olhando especificamente para o Sul e América Central, onde o Brasil está localizado, existe uma estimativa de que em 2030 o número de adultos com diabetes cresça para 40 milhões e para 2045 cresça mais 9 milhões de pessoas, ou seja, um aumento significativo de 50% de pessoas com diabetes. Um dado interessante é de que 1 a cada 11 adultos vivem com diabetes, sendo que 1 a cada 3 adultos vivem com diabetes, mas não sabem porque ainda não foi diagnosticado. Em 2021, a diabetes causou 410 mil mortes nessa região. E devido ao aumento da diabetes na população, foram gastos US$ 65 bilhões em 2021. Um dado interessante é que cerca de 10% de todas as pessoas com diabetes têm especificamente DM1. Ela acontece por uma reação autoimune em que o sistema de defesa do corpo ataca as células que produzem insulina. Como resultado, o corpo produz muito pouco, quase nenhuma insulina. E as causas ainda não são conhecidas, mas a gente sabe que está ligada a uma combinação de condição genética que pode afetar pessoas em qualquer idade, principalmente em crianças e adultos jovens. Pessoas com DM1, eles precisam de injeções diárias de insulina para controlar seus níveis de glicose no sangue. E se não tiverem acesso à insulina, elas morrerão devido às intensificações e às complicações crônicas caso não sejam tratadas. A insulina é o hormônio que se encarrega de regular a quantidade de glicose no sangue. Se ela não funciona, pode ocorrer tanto a hiperglicemia, de forma mais frequente, como a hipoglicemia, e as consequências disso são sempre negativas. Os níveis permanentemente elevados de glicose no sangue podem causar danos em vários órgãos do corpo, como a retina, o rim, as artérias e o sistema nervoso. Por outro lado, os níveis baixos de glicose podem conduzir inclusive a um coma diabético e à morte do paciente. Atualmente, existem os seguintes tratamentos da pessoa com DM1 para controlar a diabetes mellitus, que são esses 5 componentes principais citados no slide. A educação do paciente familiar para o autocuidado envolve processos de educação sobre alimentação saudável, contagem de carboidratos, práticas de exercícios físicos, identificação e tratamento de hipoglicemia, administração de insulina, a insulinoterapia e o AMG. Acho importante falar sobre o objetivo dele, é de cadastrar e atender os munícipes portadores de diabetes, né, possibilitando o acesso de forma contínua aos insumos, como tiras, lancetas e seringas, para fazer o automonitoramento glicêmico. Bom, visto que o tratamento para DM1 é de uso contínuo, estudam-se possibilidades a fim de desenvolver medicamentos de terapia avançada e fazer com que possua um grande potencial no DM1. Como pode ser visto no quadro abaixo, dentre essas terapias, temos os produtos de terapia celular, produtos de terapia genética e engenharia de tecido, com suas respectivas aplicações. No nosso trabalho, vamos focar em terapia genética. Oi, eu sou o Nicolas e vou apresentar alguns tópicos seguintes do nosso projeto. Para começar pela terapia gênica. Podemos começar aqui a partir do conhecimento da unidade básica da hereditariedade, que é a molécula de DNA, os pesquisadores passaram a cogitar modificações do genoma como uma das possibilidades terapêuticas para a medicina moderna, possibilitando a correção de genes alterados e ou modificações em sítios específicos no genoma para a melhoria genética em pacientes com desordens no genoma. Então, a terapia gênica normalmente é aplicada a fim de trocar um gene ineficaz por um gene funcional. Hoje nós sabemos que a desregulação da expressão gênica está presente em diversos tipos de patologias, como doenças neurodegenerativas, processos inflamatórios, câncer e diabetes. Então, a terapia gênica pode ser explorada para corrigir esses problemas de expressão, agindo diretamente na origem causadora e não nos sintomas.
No caso da diabetes, um dos mecanismos de terapia gênica explorada é a conversão de células alfa para células beta do pâncreas. Esse mecanismo de conversão, ele funciona da seguinte forma. Através da expressão irregular dos genes PDX1, NG3 e MAFA, as células alfa elas começam a mostrar um padrão fenotípico parecido com células beta. Algumas das hipóteses que foram levantadas como justificativa para as células alfa poderem ser ideal para a substituição de células beta são que as células alfa elas são parecidas com as células beta. Elas possuem um desenvolvimento similar, elas são encontradas nas ilhotas e sua reprogramação é fácil. Então, como as células alfa estão nas ilhotas pancreáticas, a localização das células beta que vão reprogramadas já é a localização ideal para a sua funcionalidade. Também vale citar que em pacientes com diabetes do tipo 1 normalmente apresentam hiperplasia de células alfa, e essa abundância acaba gerando um problema devido à produção de glucagon. Então, essa perda de células alfa acaba sendo benéfica para o sistema comprometido por diabetes. Então, o sistema ganha células beta, mantém os níveis de célula alfa normais e acaba por regularizar a insulina no organismo durante certos períodos. Então, vemos que a terapia gênica tem recebido grande destaque para o tratamento de doenças não tratadas pela medicina tradicional. Sua exploração pode resultar em melhor qualidade de vida para pacientes com doenças genéticas. Algumas das características que tornam a terapia gênica tão interessante está na facilidade do manuseio dos vetores, assim como a manipulação do material genético e o rápido avanço na compreensão dos mecanismos celulares devido ao avanço das ciências ômicas. A partir da literatura, foi relatada a utilização da terapia gênica para a conversão de células pancreáticas alfa para células beta, como foi citado no slide anterior. Esse projeto ele visa replicar essa conversão de células alfa para células betas, para corroborar a consolidação dos protocolos estabelecidos pela literatura utilizada. Os objetivos específicos foram divididos em 3 tópicos. Primeiro é a produção do vetor AAV, que é o vírus adeno-associado recombinante capaz de expressar os genes PDX1 e MAFA, replicar a conversão de células alfa em células beta in vitro e verificar a aplicabilidade dos protocolos propostos na literatura. As metodologias utilizadas serão a produção do vírus, o isolamento de RNA-I seguido de RT-qPCR, teste de imunocitoquímica e sequenciamento de RNA junto com a análise. O vírus a ser utilizado nesse projeto é o vírus adeno-associado recombinante, ou AAV, que é um método de terapia gênica não patogênica. Eles podem conferir expressão a longo prazo de transgenes. O AAV requer um plasmídio auxiliar contendo genes de adenovírus. Esses genes presentes no plasmídio mediam a replicação de AAV. Esses vírus são normalmente utilizados porque permanecem principalmente episoômicos. O primeiro plasmídio apresentado no slide carregará os genes PDX1 e MAFA, e eles serão separados por 2 segmentos de alanina. E o gene GFP, de proteína fluorescente verde, também será carreado, para que se possa verificar a presença por fluorescência direta. A expressão dele será controlada pelo promotor CMV de citomegalovírus, e o outro plasmídio apresentado no slide será utilizado para conferir ao vetor a capacidade de se replicar. Os protocolos para replicação e purificação do AAV serão seguidos de acordo com os estabelecidos por Gu P. et al. 2012. A outra técnica utilizada será o isolamento de RNA seguido de qPCR. O RNA será extraído das células pancreáticas, seguido a síntese de cDNA por RT-PCR. O protocolo a ser seguido será aquele relatado por Xiao X et al. 2018. Também são apresentados os primers, que serão utilizados para PCR. Seguimos também para o teste de imunocitoquímica.
que será utilizada para a obtenção da imunofenotipagem das células por fluorescência. No slide são apresentados os anticorpos que serão utilizados e o protocolo a ser seguido foi citado por Aguiar 2016. E para a inserção do AAV nas células alfa, as células do pâncreas alfa e beta serão cultivadas durante a noite em uma placa de 24 poços com meio DMEM. Após o crescimento das culturas de células alfa, serão adicionados diferentes volumes de AAV-PMG, que é referente ao gene PDX1 e MAFA, junto com a proteína de fluorescência verde, para posteriormente serem verificadas alterações na expressão gênica. Falando sobre o método de quantificação e estatística, sequenciamento de RNA, RNA-seq e análise, o RNA total será extraído de células INS+, derivadas de células alfa. As bibliotecas totais de RNA vão ser geradas usando kits de preparação de amostras de microRNA Illumina Trusec Stranded. O mRNA é fragmentado e os fragmentos são copiados na primeira fita de cDNA. Esses fragmentos são então purificados e enriquecidos com PCR para criar a biblioteca de cDNA final. Emparelhados à expressão diferencial, foi quantificado usando o QFDIF, que faz parte do conjunto de ferramentas QFLinks. As contagens de leituras foram normalizadas em todas as amostras e expressa diferencialmente significativas. E para encerrarmos a apresentação do nosso projeto, temos o cronograma proposto. O projeto ele tem a expectativa de ser terminado em 24 meses. As referências podem ser encontradas na descrição do vídeo. Obrigado pela atenção de vocês.